Graça e paz, Jardim querido. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. E o devocional de hoje, de acordo com o nosso livrinho devocional Pão Diário, ele tem por título Ouça a Deus. E está baseado no segundo livro de Crônicas, capítulo 35, versículos de 20 ao 27, que diz assim: Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer: O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação, e Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus, que está comigo, ou ele o destruirá. Josias, porém, não deu ouvido às palavras de Neco, que ele havia falado a mando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Megido. Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para seus homens: Tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias, e até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos de devoção realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Jeremias. Então, esse é o texto de hoje. É a rinitezinha atacando. Esse é o texto de hoje. E o versículo que fica aqui grifado, marcado, né, como versículo destaque, é o versículo 22. Porém, Josias não deu ouvido às palavras de Neco, que ele havia falado a mando de Deus. E, assim, o devocional ele começa contando a história de um jovem, né? No caso, o autor, né? O James Banks, que é o autor do texto devocional de hoje, dizendo, né, que ele ficava assim bastante entediado, né, quando ele ia para a universidade, porque ele cruzava uma área de deserto, né? Então era só a estrada no meio, deserto de um lado, deserto do outro, e ele entediado com aquela paisagem que não se alterava, ele resolvia correr mais. Então a estrada era longa, reta, né? O que para quem dirige sabe que isso favorece, né? Para que a gente dirija com mais velocidade. Inclusive, se a estrada for boa, aí é que a gente tende a correr mais. Mas aí a patrulha, né, rodoviária, imagino que esse autor seja estadunidense, né? Então a patrulha rodoviária, ela parou ele, aí ele foi advertido. Mais na frente, né, em outro momento, né, ele foi parado de novo, aí recebeu uma multa, certo? E numa terceira vez ele foi autuado e processado, né, por infringir a lei no mesmo lugar. Mas veja, o que é que o texto traz? Traz aí a ideia de que não foi falta de aviso, certo? Não foi falta de aviso. Ele teve todos os avisos do mundo ali, necessários, né, ou os avisos necessários, para que ele não desobedecesse ali a lei, né, e ele não infringisse ali a lei, para que ele não tivesse consequências mais graves. Então, veja, ele foi advertido, foi multado e depois foi processado. E o que é que o texto diz, né? É que
quando a gente se recusa a ouvir conselhos, as consequências elas podem ser péssimas. Então, lembro, né, que nesse momento, né, quando a gente fala em ouvir conselhos, a gente não tem como não falar nos conselhos, né, que os nossos pais, nossos avós, nossos irmãos mais velhos, né, irmãs mais velhas, né, nos deram. E eu lembro assim que minha mãe ela gostava muito, né, de dar conselhos, né, usando, né, expressões populares ou ditados populares do tipo, então, olha, tenha cuidado, muito cuidado com quem você anda, porque quem se junta com porcos, farelo come, né? Então, assim, eu não lembro bem a origem, né, desse ditado, mas eu acho que tem a ver, talvez tenha inclusive a ver com a parábola, né, do filho pródigo, né? O filho pródigo ele não aceitou ali os conselhos, ele quis sair de casa e gastou todo o dinheiro que recebeu de herança antecipada e terminou desejando comer junto com os porcos, né? Então, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, mas eu não sei se tem. Mas o fato é que a gente tinha esses ditados, né? E o que o devocional ele traz aqui é que quando a gente não escuta os conselhos, né? Principalmente quando esses conselhos vêm de pessoas mais sábias ou que já viveram mais tempo do que a gente, né? Logicamente, em decorrência disso, tem mais experiência, né? Já passaram por mais situações e talvez tenham passado por situações parecidas com que a gente no momento passa ou está passando e podem compartilhar sua experiência e dizer, olha, eu passei por algo parecido, eu fiz isso e me quebrei. Então não faço não. O que você está fazendo vai levar a um caminho não tão legal. E assim foi com o rei Josias, né? Ele recebeu uma mensagem vinda da parte de Deus dizendo para deixar o rei Neco passar, que não iria, né, guerrear com ele, mas ele quis ir para a batalha. Resultado, levou uma flechada e essa flechada veio a causar-lhe o óbito. Então veja, a consequência de não ouvir a voz de Deus aí foi morte. E de certa forma, né, a gente pode dizer que é a consequência final para nós quando a gente não ouve a voz de Deus, morte. Porque quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente tende a pecar muito mais. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, né? E não uma morte qualquer, né? Mas é a morte que nos leva a uma separação de Deus. Então, nesse sentido, ouvir a Deus, né? Mesmo que em muitas ocasiões a gente diga assim, poxa, eu podia agir de outra forma aqui, mas Deus ele pede para que eu faça isso. Mas isso que Deus pede para fazer, às vezes não agrada a gente. Aí você diz, eu podia resolver a situação de uma forma muito mais simples, certo? Vamos citar um caso, né? Uma pessoa que vive implicando com você, podia resolver, ela vive ali lhe perseguindo, aí Deus diz, ore pelos que vos perseguem, orem pelos vossos inimigos. Você pode raciocinar e dizer assim, eu podia resolver isso mais rápido mandando dar uma pisa nesse camarada, mas veja, não é assim, isso não agrada a Deus. E você manda dar uma pisa na pessoa, mas você depois a pessoa descobre e ela pode criar uma situação, inclusive até para tirar a sua vida. Então, não é a melhor coisa a se fazer, né? Responder violência com violência, responder perseguição com violência ou com mais perseguição. Deus diz, né, que a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem. E às vezes a gente, na nossa impulsividade, a gente diz, é muito mais fácil eu mandar dar uma pisa nesse camarada, ou eu mesmo dar uma surra nele, mas não é assim que a banda toca. E o fato é que o texto devocional, ele nos diz que a gente, né, precisa ouvir a voz de Deus.
ouvir a voz de Deus, ela vai nos impedir que a gente trilhe caminhos que podem nos conduzir à morte, né? Como foi aqui o caso do rei Josias. Não ouviu a voz de Deus e ele terminou morto, porque ele foi se meter com quem não devia naquele momento, né? Inclusive por ordem de Deus, desobedeceu a Deus e por tabela e terminou perdendo a vida. Então que a gente aprenda a ouvir mais a voz de Deus, inclusive a conversar mais com Ele, né? Porque a gente só vai ouvir a voz de Deus se a gente conversar com Ele. E a gente conversa com Ele lendo a Sua palavra e conversa com Ele também por meio das orações, né? Porque pode parecer aí meio clichê, pode parecer meio comum, mas Deus ouve nossas orações, né? A gente tem um Pai que escuta as nossas orações e que pode não responder da forma como a gente gostaria ou no momento que a gente gostaria, mas ele costuma responder orações, né? Então que a gente que aprenda, né, e tenha a humildade necessária para ouvir a voz de Deus e não somente ouvir, mas obedecer à voz dele, porque a palavra de Deus ela nos conduz à vida eterna, né? Porém, o contrário disso, né, não ouvir a voz de Deus pode nos levar a fins muito ruins, sendo o pior deles, né, a morte eterna, né, a morte que nos afasta, né, de um convívio na eternidade junto a Cristo. Então, oremos, né, para a gente encerrar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque tu falas conosco. Te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pelos nossos pais, nossas mães, por nossos filhos e filhas, esposos e esposas, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, avós, avós. Te agradecemos por todas as pessoas, Pai, que tu tem colocado em nosso convívio para nos aconselhar, para nos entregar, às vezes, Pai, uma mensagem que vem direto do teu trono, direto do teu direto de ti, Senhor, e que às vezes nós não ouvimos porque nós não queremos dar ouvido. Nos ajuda, Senhor, a ter humildade para reconhecer e acolher os conselhos que vêm de ti e que a gente possa também, Senhor, nos tornar cada vez mais filhos e filhas obedientes a ti, porque sabemos, Pai, que tu nos ama e que tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer cada vez mais a tua palavra. Abençoa a nossa comunidade, em especial, Senhor, abençoa os nossos reverendos e reverenda e cada um dos irmãos e irmãs que faz parte do nosso querido Jardim das Oliveiras, Senhor. No mais, dá-nos o resto de noite tranquilo, com sono reparador, para a glória e honra do teu nome. Assim que eu te oro e te agradeço, desde já, em nome de Jesus. Amém. 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 E sim, eu não coloquei na oração, porque às vezes passa despercebido, mas orar também pelo reverendo Souza, pela sua esposa, a irmã Fátima, e pela atividade desenvolvida na casa de Deus. Amém? Que Deus abençoe o nosso querido pastor Souza também, sua esposa, a nossa querida irmã Fátima, e aquele templo que foi erguido ali naquela comunidade tijolinho. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.